Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao projeto Make Sincerona. Por aqui eu divido com vocês, divido com empreendedoras, técnicas e dicas de automaquiagem para gravar os seus vídeos, para aumentar a sua autoestima e para aumentar a sua confiança. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Para quem está me assistindo depois no gravado lá no YouTube, se vocês quiserem vir assistir ao vivo, participar ao vivo, é toda segunda e toda quarta no Instagram, @maquiagem-para-vídeos. Eu sou a Tami Gasperin e o episódio de hoje é sobre cor de base. Como que a gente escolhe cor de base? Como errar, como acertar, como errar é bom, né? Como acertar a cor da base, quais são as dicas que eu tenho para passar para vocês para facilitar um pouquinho nesse momento de acertar o tom. Então a gente tem bastante coisa para conversar hoje. Eu tenho algumas dicas para passar para vocês que eu tenho certeza que vai facilitar demais. E bora! Hoje já é a nossa live 6, a nossa aula 6 do projeto Make Sincerona. Eu tô separando algumas bases aqui pra eu mostrar pra vocês na real como que eu escolheria, assim, de verdade, como que eu escolheria a base. Deixa eu pegar uma base mais clara, aqui. E me conta, quem já tá aqui com a gente, se vocês têm alguma dúvida sobre escolher cor de base, se vocês têm alguma... Achei a base que eu tava procurando. Se vocês têm alguma dificuldade, quais são as dificuldades de vocês em escolher o tom da base? O tom da base, gente, é uma das coisas mais importantes pra gente acertar a pele. Claro que quando a gente erra só um pouquinho, tem como dar um jeitinho depois com o contorno, com a iluminação e também com o pó. Até com o blush, né? O blush também dá uma ajudinha. Mas quanto mais a gente acertar, melhor, né? Então eu quero passar pra vocês hoje algumas dicas assim bem válidas na hora de comprar o produto, o que vocês podem fazer. Quando vocês chegam numa loja e vocês veem uma prateleira cheia de tons de base, fica um pouquinho confuso, fica um pouquinho difícil de escolher. Principalmente se por um acaso nessa loja que vocês estão não tiver testadores, testers, se não tiver as embalagens abertas, né, do produto para que vocês consigam realmente provar. Normalmente, se vocês chegam na loja e não tem o tester, vocês vão acertar como? Vocês vão olhar assim, né, a cor da embalagem. Tá aí o primeiro erro, gente. Para acertar pela embalagem, olha, tem que ter muita sorte, muita sorte, porque a probabilidade de dar errado é gigantesca, gigantesca. Se vocês conseguirem provar a base, então se a base que vocês escolheram, ela tem o mostruário, o tester, uma provinha que seja, eu vou ensinar vocês como testar, como provar. O máximo que vai acontecer se vocês não tiverem a oportunidade de provar a base, se vocês chegarem lá na loja e só tem assim a embalagem, gente, o que eu vou dizer pra vocês? A única dica que eu posso dizer pra vocês é coloca assim ó, do lado do rosto, pelo menos 2 ou 3 cores pra vocês terem um comparativo. Sempre comparem os produtos. Vamos supor que você chegou numa loja e aí você tem essas 3 bases aqui, que você olhou no olhômetro, você achou que talvez sejam uma dessas cores. Pelo menos coloca assim ó, perto do rosto. Assim você vai, talvez, quem sabe, acertar. Essa é de longe a melhor dica que eu tenho para dar para vocês, porque a chance de errar, como eu falei, é gigantesca. Provando a base é muito melhor. E aí, muitas de vocês, eu tenho certeza absoluta que já provaram base na mão. Eu vou pegar uma base aqui que eu sei que dá quase certo, ou das que estão aqui é a que melhor fica na minha pele. Então vocês podem fazer o seguinte, vocês podem chegar lá na loja e vocês podem colocar a base assim, né, na mão. E aí vocês vão dizer, acho que sim, que tá bom, né, acho que tá bom. Aí vocês dão uma espalhadinha, acho que tá bom, né. Então olha só, essa base aqui, eu peguei ela porque eu sei que ela dá mais ou menos certo no meu rosto, das que eu escolhi aqui, é a que melhor fica. E se eu hoje fosse provar essa base aqui numa loja, provavelmente eu não compraria ela. Por quê? Porque ela tá clara. Porque a minha mão tá mais escura do que o meu rosto.
Como assim a mão tá mais escura que o rosto? Gente, eu fui pra praia, eu não peguei nem um lencinho. Paciência, agora vou ter que ficar sem. Eu fui pra praia agora no final do ano e eu queimei a mão e o antebraço. Queimei assim de ficar vermelha e de descascar depois. Gente, só eu pra fazer uma coisa dessas, né? Olha se é lugar do corpo de ter queimadura de sol. Realmente eu esqueci de passar o protetor. Devo ter esquecido de passar protetor ou sei lá, lavei a mão muitas vezes, não sei o que aconteceu. E eu fiquei então agora mais bronzeada, mais morena nas mãos do que no resto do corpo inteiro. Outra coisa que não funciona, você fazer um comparativo com outras partes do corpo também não vai funcionar. Vou te dar alguns exemplos aqui. O meu ombro é mais escuro que o meu rosto, porque normalmente pego mais sol. O meu colo, aqui ó, o peito, sabe? Aqui é mais vermelho e normalmente mais claro. E o meu pescoço, e isso vai acontecer com muitas de vocês, eu tenho certeza. Não nessa mesma ordem, não nessa mesma regra. E o meu pescoço, ele é mais branco do que o meu rosto. Ele é mais pálido. Então fica difícil da gente conseguir acertar a base provando no colo, provando no pescoço ou provando na mão. E eu sei, eu já vi maquiadores dando dicas para você escolher a base aqui, ó, pelo colo. E gente, se alguém me maquiar fazendo isso, eu vou ficar um porquinho rosa. Vou ficar uma Peppa Pig. Porque aqui eu sou muito mais vermelha do que no rosto. A Joyce está falando que já mandaram ela provar no ombro para igualar a cor do rosto. Gente, pelo amor de Deus, não dá. Não tem como fazer isso. Você precisa acertar a base no teu rosto. Só que assim, se você fez, por exemplo, um bronzeamento artificial, ou se você pegou realmente muito sol no corpo todo e no rosto não, claro que você vai ter que subir o tom da sua base. Só que essa regra, ela vai assim servir para pouquíssimas pessoas. Pouquíssimas pessoas. Muita gente tem sim o tom do rosto mais claro porque usa o ano inteiro protetor solar facial, como eu sempre dou a dica aqui pra vocês, e acaba ficando com o rosto um pouquinho mais branco. Então sim, é normal a gente se basear por outros lugares. Só que, gente, provar aqui, eu tenho certeza que vai dar errado. Certeza. Coloco minha mão no fogo por vocês, que a chance de dar errado é enorme. Como é que a cor daqui vai dar certo? É muito difícil. Mas enfim, eu vou ensinar vocês uma maneira ainda mais fácil de vocês acertarem. De qualquer maneira, outra dica. Quando vocês forem comprar a base, quando vocês forem lá na loja ou na revendedora, enfim, aonde vocês estiverem indo para comprar, vão sem maquiagem. Ah, mas eu vou pro shopping sem maquiagem. Sim, gente, vai uma vez na vida, né? Eu vou várias vezes. Vai sem maquiagem, não tem problema nenhum. É melhor você ir sem maquiagem, acertar a base, do que você ir maquiada e errar o tom da base e comprar o produto errado. Isso já aconteceu comigo, inclusive. Eu estava maquiada, eu fui numa Sephora e eu comprei essa base aqui, ó. Só que eu não me lembro se é esse tom, tá? Mas essa base aqui, ó. Born This Way, da Too Faced. Paguei R$200 pela base e errei o tom. Sim, eu, maquiadora, fiz isso. Sim, então é aquela história, né? Às vezes a gente tá com pressa, a gente tá na correria e acha que vai dar certo e errei. Mas pra mim não é um problema, porque eu não comprei a base necessariamente pra mim. Eu comprei a base pra usar em clientes também. Só que eu queria um tom de base que ficasse bom em mim, pra eu testar nas minhas clientes de tom parecido com a minha pele. Entendeu? Enfim, não deu certo. É claro que depois, deixa eu me ajeitar aqui, depois de um tempo, gente, depois de bastante conhecimento, a gente aprende a misturar produtos, misturar base com corretivo, base com corretor, ou entre bases e acertar o tom da nossa pele muito mais facilmente. Então, pra mim, isso não é um problema. Mas olha, pra contar pra vocês, como eu fiz na correria sem prestar atenção, olha o que aconteceu. Errei o tom da base, porque eu estava maquiada. Então eu provei a base aqui, que é o local mais correto para você provar a sua base. Ó, já dando um spoiler das próximas dicas. Provei a minha base aqui e ela acabou ficando muito amarela, porque o tom de base que eu tinha por baixo atrapalhou.
E atrapalha mesmo, gente, atrapalha demais. Então, dica muito boa é prove no rosto, e aí daqui a pouco eu vou explicar onde, sem maquiagem. Não adianta, gente, não adianta você tirar um pouquinho da maquiagem para provar. Sabe por quê? Porque aí você vai comparar com a base que você tá usando e não com a sua pele, e você tem que comparar com a sua pele. Bom, mas aí vamos assim no cenário mais perfeito. Vocês chegaram na loja e tem lá várias bases com testers. O que é tester? Tester é a embalagem do produto lá que você pode provar. O que você vai fazer primeiro? Você vai pegar, que nem eu mostrei antes, várias embalagens que no olhômetro você acha que dá mais ou menos certo. Aí você vai pensar, ah, beleza, tô em dúvida entre essas três aqui. Gente, eu peguei bases aqui variadas, tá? Essa aqui tá muito escura, já dá pra ver, né, pela embalagem. Eu ficaria em dúvida entre essas duas, muito provavelmente, ó. Ficaria em dúvida entre essas duas. Mas enfim, eu trouxe mais bases aqui pra vocês verem. Pega as bases e no olhômetro escolhe 2 ou 3 pra você testar no seu rosto. E aí o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, não importa com qual você vai começar, eu vou colocar um pinguinho aqui de cada uma. Outra dica, base líquida, gente, sempre você precisa dar uma agitadinha nela. Sempre, sempre, sempre. Porque ela precisa se misturar. E às vezes a gente não enxerga, mas ela não está homogênea. Coloquei as 3 bases aqui e a gente consegue ver o quanto diferente elas são. Claro que aqui já tem uma melequinha, né? Então fica difícil pra vocês verem, mas enfim. Tô ganhando um monte de coração. Vocês conseguem ver por aqui o quanto essas bases são mais diferentes do que parecia só pela embalagem. Então aqui já fica a prova daquela dica que eu falei antes pra vocês de que não funciona vocês comprarem base só pela embalagem. A probabilidade de errar é gigante por causa disso. A base aqui parece uma cor e na embalagem parece um pouquinho diferente. E vocês viram que elas são diferentes essas bases. Olha só, essa base aqui, ela tem um fundo mais rosado, mais frio. Essa base aqui, ela tem um fundo mais amarelado, que é mais quente nessa comparação. E essa base aqui é mais escura e também é mais fria. Essas bases aqui, o que eu vou fazer com elas agora? Uma a uma, eu vou provar aqui, ó. Vocês já devem ter visto pessoas fazendo isso por aí. Se eu só fizer isso, gente, eu tenho certeza que vai dar errado. Se eu só fizer isso. Eu preciso colocar a base aqui, bem na junção, bem nessa área aqui de baixo, pra quê? E espalhar. Porque se eu só colocar ela assim numa listra, não é assim que você vai aplicar a base depois no seu rosto. Você vai aplicar a base espalhando. Então eu preciso aplicar aqui numa listra, mas eu preciso espalhar. Esqueci de pegar espelho agora que eu vi. Vou ter que me basear só aqui pela câmera. Ok, não tenho certeza se tá bom ou não. Vamos para mais cores. Ó, vou pegar a segunda cor e eu vou testar onde? Do lado dela. Em qualquer lugar do lado. Pode até encostar uma na outra, sabe? Para ter a comparação bem fiel. E até vou dar umas batidinhas aqui. Beleza? Então aqui eu tenho uma cor, aqui eu tenho outra. Ó, uma cor, outra cor. Vamos para outra cor? Aqui, ó. Já vimos, né, que aquela ali realmente não deu certo. Muito escura. Mas a gente só tem a noção quando a gente coloca no rosto. Por que que você tem que colocar a base nessa região aqui para você conseguir ter uma chance de acertar muito maior? Porque essa região aqui é a região de encontro do nosso corpo com o nosso rosto. Tirando o caso se a pessoa está extremamente bronzeada no corpo, mas extremamente, gente, de bronzeamento artificial ou de autobronzeador, tá? Porque mesmo se você pegar muito sol com protetor solar no rosto, seu rosto também vai bronzear, mas vai bronzear menos. Então aqui é uma área de junção, é uma área de transição do produto. Se o teu pescoço ficar extremamente diferente do teu rosto, você vai ter que descer muito a base. Isso é um problema depois. Se você testar aqui no colo, por exemplo, e a base ficar boa aqui, talvez ela não fique boa lá em cima no teu rosto. E a mesma coisa do ombro. Então vamos supor que você seguiu essa regra, foi a Joyce, né, que me pediu. Joyce, vamos supor que você seguiu essa regra de testar a base aqui, no ombro.
Se a tua base, quando tu testou ela no ombro, ela deu certo. Vamos supor que essa base aqui teria dado certo aqui no meu rosto. E eu for subir a base desse jeito aqui, ó, escura desse jeito que ela tá, eu espero que vocês estejam conseguindo ver aí o quanto ela é escura, né? Eu não sei o quanto a transmissão aqui fica real de cores, mas eu acredito que dá pra ver sim. Me fala aí se dá pra ver. Se aqui dá pra ver que ela tá bem mais escura, ó, essa daqui, ó. Se essa base aqui deu certo no ombro e eu colocar ela no rosto todo, gente, eu vou ficar muito bronzeada. Beleza, se o meu corpo tá todo dessa cor, tá, tudo bem, pode ser que tá certo. Só que pode ser que dê certo. Só que, gente, você vai ter que descer a base inteira, tudo. Se você tiver de blusa de alcinha, tudo, até um pouquinho aqui no ombro. Você vai ter que descer muito a sua base, demais mesmo. E não é descer, como eu ensino pra vocês, que é arrastando. Você vai ter que aplicar, porque senão a base vai ficar de uma cor no rosto, de outra cor no pescoço e de outra cor lá no ombro. Então, eu, Tami, te digo que essa dica não é válida. Mas sim, é válido você subir um pouquinho a cor, você pegar uma base um pouquinho só mais escura, se você estiver com o seu rosto mais claro do que o seu corpo. Só que essa diferença tem que ser bem grande para você alterar o tom da base. E daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre contorno também, que é super importante. Tem tudo a ver com escolher tom, cor de base. E vocês vão entender um pouquinho melhor ainda o que eu tô querendo dizer. Beleza? A Edna falou que tem uma mancha no rosto, o que aconselha? Edna, eu não vou responder tua pergunta hoje, tá? Porque a gente vai ter live sobre construção de pele focada em manchas, olheiras ou manchas, tá? Mas uma dica que eu posso te dar é aplicar a base com mais vontade em cima da mancha. Se eu aplico a base assim, ó, no rosto todo, espalhando a base, na hora de chegar, vamos supor que eu tenho uma mancha aqui, ó. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar a base e eu vou aplicar ela uma segunda camada com mais vontade, beleza? Então já fica aí uma dica extra pra vocês. E apliquei a base aqui agora numa região assim, ó, bem grande do meu rosto, pra eu mostrar pra vocês a cor realmente dela, numa área bem maior. Ok. E aí? O que vocês acharam agora dessa cor aqui? Me deem a opinião de vocês para ver se a gente tá falando aqui a mesma língua. Lívia tá falando que não vai perder. A live de sobre manchas, isso? Esponjinha, dando batidinhas para dar um acabamento, para assentar o produto no meu rosto e para ele ficar como realmente eu aplicaria. Claro que na loja, gente, se vocês forem fazer isso, tudo bem se não tiver esponja. Dá umas batidinhas com a mão que já vai dar uma bela de uma ajuda. A Fernanda falou que gostou, a Lívia falou que é isso. Ah, sim, a live das manchas, né? Beleza. Tá falando que eu sou top. Maravilhosa. Então, olha só. Eu me olhando aqui no visor da câmera, no visor do celular, essa cor aqui tá perfeita. Mega natural, como disse a Gabriela. É verdade. A Fernanda também falou que gostou. Ficou muito boa essa cor, sim. Só que agora eu quero mostrar uma outra coisa pra vocês, tá? E isso eu tenho certeza que pode acontecer contigo aí na tua casa. Aí você comprou a base então, né? Porque deu certo. Pode comprar essa base? Pode comprar essa base, porque ela deu certo, ó, numa região bem grandona. Então, só que tem mais uma dica pra eu dar pra vocês. Aguarda aí que tem mais uma dica lá na hora da loja. Você tá lá na loja, não compra a base na hora. E eu já vou te explicar por quê. Mas antes que a base seque demais aqui, eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Se eu aplicar essa base na minha testa, olha o que acontece. Ela fica muito clara. Não parece nem a mesma base aqui e aqui. Me conta aqui, eu quero muito saber se vocês conseguem enxergar, se vocês concordam que essa base ficou boa aqui, em toda essa parte aqui do meu rosto, ficou boa em comparação com o pescoço e não ficou boa lá na minha testa. Se vocês conseguem enxergar, vou passar um pouquinho mais. Se vocês conseguem enxergar que lá na testa ela tá clara. Ó, peguei a mesma base. Vocês conseguem enxergar que ela tá muito clara? Me fala aí que eu quero saber. Ó, vou dar até as batidinhas com a esponja.
Ó, gente, eu tenho que fazer assim pra vocês conseguirem ver. Com as batidinhas da esponja até que deu uma amenizada, né? Mas eu com certeza me enxergo aqui com essa diferença, ó. Ficou mais claro exatamente aqui, ó. Tá mais claro do que a minha pele. E agora eu quero explicar pra vocês por que isso acontece. Isso é muito comum de acontecer. VV falou que sim, que dá pra ver, né? Que a base tá mais clara. Por que essa base deu certo aqui e não deu certo aqui? Porque aqui ela ficou boa e aqui ela ficou clara. Gente, nós temos algumas áreas do nosso rosto que nós chamamos de ponto alto. Tem alguns pontos que são mais altos do que outros. Topo do nariz, alto das maçãs, testa, principalmente aqui, ó. Eu que tenho a testa bem grande, principalmente aqui. E basicamente são esses os pontos mais altos. Então, nariz, aqui e lá na testa. A Esther tá falando que a base dela, quando ela passa nas laterais da testa, fica mais escura. A base que dá certo no resto do rosto fica escura aqui. Isso, engraçado, porque teria que ser o contrário. Você vai entender por que agora. O que acontece então? Por que essa base ficou mais clara lá se aqui ela tá tão boa? A gente pega mais sol em alguns pontos do rosto. Nos pontos altos, principalmente porque eles são mais altos. Quando a gente caminha por aí no nosso dia a dia na rua, quando a gente vive a nossa vida normalmente, a gente pega muito sol estando em pé. É diferente do que na praia, quando a gente tá lá deitada. É diferente, tomando banho de sol, sabe? É diferente. No nosso dia a dia, ou seja, na maior parte da nossa vida, a gente tá pegando sol, o sol está vindo assim, ó. Não de frente, o sol está vindo de cima para baixo. E aí acontece que aqui pega mais sol, aqui pega mais sol, aqui pega mais sol. E aqui pega menos sol. Então há uma grande probabilidade das pessoas terem mais do que uma cor de pele no próprio rosto. Eu não quero confundir vocês. Eu só quero explicar por que muitas vezes uma mesma base não fica boa só numa parte, mas não fica boa no resto. Porque sim, nós temos cores diferentes no rosto. Só que, gente, essas cores diferentes, se não é mancha, se não é melasma, normalmente é ok, não é nada gritante, é parecido. Só que se você passar a mesma cor de base em todo o teu rosto e não tiver cuidado na hora de fazer o teu contorno e a tua iluminação, mas principalmente o contorno, você provavelmente vai ficar muito pálida. Não é pálida, Gasparzinho, porque você não errou o tom da base, ela tá certa aqui. Só que você vai ficar toda de uma cor só. E ninguém, gente, fica com a maquiagem natural estando toda de uma cor só. Então tem algumas técnicas que a gente chama, os maquiadores, de luz e sombra, que é diferente de contorno e iluminação. Que a gente pode usar mais do que uma cor de base no rosto e vai ficar muito melhor do que você usar apenas uma cor. Mas eu não tô querendo, gente, que você saia correndo comprar duas cores de base. Não é necessário. Você pode acertar essa diferença da cor da base com o contorno. Então, a base, ela é, como já fala o nome, ela é a base da maquiagem. A maquiagem ela vai ficar melhor se você já acertar a base desde sempre, tanto de cobertura, quanto de consistência, quanto de cor. Então o resto da tua maquiagem todo vai ficar melhor se a tua base estiver mais correta. Só que o contorno ele casa muito com a base. Então a pele vai estar toda perfeitinha, né? Toda coberta como tá desse lado aqui. Se eu não vier com contorno, eu vou ficar meio pálida. Se eu não vier com blush, eu vou ficar com cara toda de uma cor só. Então o blush e o contorno complementam a base. Então não adianta tu achar que tu tá se maquiando da melhor maneira possível, se preocupando só com a base e não fazendo contorno e não aplicando blush. Talvez porque você não gosta ou talvez porque você não sabe aplicar e aí você fica com medo. Então, gente, cola em mim aqui, que a gente vai ter live sobre contorno, a gente vai ter live sobre blush, já teve live sobre esses temas, já tem vários posts aqui no feed, tem sempre caixinha de pergunta lá nos stories para vocês me perguntarem o que vocês têm dúvida. Então, se você não faz o seu contorno, a sua iluminação, a sua luz e sombra ou o seu blush porque você não sabe fazer ou porque você tem medo de errar, me manda as tuas dúvidas que com certeza vai ser tema aqui das lives.
Gostei do tema. A Di falou que gostou do tema e a Esther falou, tá explicado, estou queimando muito as laterais da testa, então. Pois é, Esther, é só o que eu venho a pensar, né? Que tu tá queimando mais as laterais da testa. E aí, por isso que a tua base não tá dando certo. Vamos supor que você chegou na loja, então, viu que isso aqui deu certo, você tá com pressa, você não pode passar a base no rosto todo, não precisa testar lá na testa e achar então que não vai dar certo. Essa parte aqui toda que eu apliquei a base é uma parte muito grande do meu rosto. Então eu poderia sim comprar a base, eu tenho certeza que vai dar certo. Se deu certo em tudo isso aqui, vai dar certo na testa também, desde que você faça depois um contorno, ou que você aplique um corretivo um pouquinho mais escuro, ou que você aplique um pó um pouquinho mais escuro na testa. Pra você não ficar toda de uma cor só e não sair que nem uma pálida, zumbi, Gasparzinho por aí, ou do que você quiser chamar. Gente, quando a gente tá maquiando uma cliente, nós maquiadores, ou quando a gente tá se maquiando, tem um certo momento da maquiagem que a gente fica estranha, que a gente fica meio feia. Que momento é esse? O momento só da base. Quando você tá só com a base e ainda você vem com um corretivo, que aí você fica mais pálida ainda. Pálida no sentido aqui não de ter errado o tom da base e ter ficado muito claro, mas pálida no sentido de ter ficado toda de uma cor só. Você parece não é pálida, você parece uma boneca de cera. Essa é a comparação certa. Você parece uma bonequinha de cera, porque você tá toda da mesma cor. Ninguém é toda da mesma cor, gente. Olha esse meu lado aqui que não tá maquiado. Olha como eu sou um pouco mais escura aqui. Claro que eu tenho melasma aqui na testa, tá? Mas olha como eu sou um pouquinho mais escura aqui, um pouquinho mais clara no centro, rosadinha na bochecha. Aqui não vai dar pra ver agora porque tá com base, né, que eu ensinei vocês a testar. E olha como o meu rosto é ainda mais claro. Então, se eu me basear apenas por isso aqui, não vai dar certo o todo da minha maquiagem, vai dar certo a base, beleza. Mas depois eu preciso sim vir com contorno, preciso sim vir com blush. Mas Tami quer dizer então que eu não posso de jeito nenhum não fazer contorno? Não, gente, não é isso. Mas pelo menos um blush sim, tá? Tem uma foto no meu feed, será que eu acho ela pra mostrar pra vocês? Se vocês ficarem aí comigo, eu procuro ela. E enquanto isso, enquanto eu procuro a foto, eu vou falar uma outra coisa pra vocês. Então, fica aí, eu não vou estar olhando pra ti, não vou estar olhando pra ti, mas fica aí que eu vou achar a comparação aqui. É lá no meu começo do Instagram. É o que eu quero falar também. Chegou na loja, tá lá se maquiando, tá lá provando a base. Provou no rosto todo, que é assim, o jeito perfeito de provar a base é no rosto todo. Se não dá, prova numa parte bem grande do rosto, de preferência essa daqui, ó. Uma bochecha inteira, sabe? Pega no nariz um pouquinho também. E aí, aqui ó, achei. Tá? Vou terminar meu raciocínio e depois eu mostro pra vocês. E aí, você achou que a base tá boa, que nem essa daqui. Beleza. Se você puder, não compre a base nesse dia. Ou pelo menos não nessa hora. E sim, a vendedora vai ficar achando meio estranho que você foi lá, aplicou um monte de produto, né? Fez os testes, pegou um monte de cor pra testar e tá indo embora. Você vai falar pra ela o seguinte, se ela te questionar, porque às vezes as alunas de automaquiagem, elas me falam assim, ai, mas eu fico com vergonha de não comprar, já que eu testei. Gente, isso tá na cabeça de vocês, a vergonha, tá? Vocês têm todo o direito do mundo, como consumidor, de testar o produto, já que tem o tester lá na loja, e de ir embora. Vocês não têm obrigação de comprar, ninguém é obrigado a nada nesse mundo, gente. Então, tira isso da tua cabeça se tu tem isso na tua cabeça, beleza? Aí você vai falar pra vendedora o seguinte... Olha, moça, eu vou dar uma volta pra ver em outras luzes, pra eu ter certeza, pra eu não gastar o meu dinheiro com um produto que não vai dar certo. Eu tenho certeza que ela não vai falar nada pra vocês, porque ela sabe que na grande maioria das lojas as luzes são horríveis. Não é que a iluminação tá ruim, a iluminação é ruim para a maquiagem. Na Sephora a iluminação é ruim, na MAC a iluminação é ruim, na Candice Berenice a iluminação é ruim, no Boticário a iluminação é ruim. Sim, eu estou aqui falando que a iluminação das lojas é ruim. Sim. Infelizmente para a maquiagem é, porque a maioria das luzes são luzes que elas vêm de cima para baixo e não de frente, ou se elas vêm de frente, elas não são luzes estilo penteadeira, que elas vêm difusas, elas vêm de todos os lados. Só que aí se você sair da loja, se você estiver num shopping, se você sair da loja, a iluminação do shopping ela já vai estar toda vindo assim, não direto no teu rosto, ela vai vir do todo
do ambiente. Você já vai ter outra percepção. Aí você sai lá com o seu celular, ou de preferência com o espelho, porque o celular dá uma distorcida, né? Você sai lá com o seu espelho e você vai dar uma olhadinha. Como é que ficou aqui fora? Aí vai até o banheiro para ver como é que ficou na iluminação do banheiro. Se puder, se for de dia, se não for noite, vai até a rua, que a luz natural é a melhor para te dizer se você acertou o tom de base ou não. E aí, se você achou que ficou bom, você volta lá e você compra a base. Beleza? Não quero complicar a vida de vocês, eu quero facilitar para vocês não errarem mais. Se não ficou bom, não levo. Isso aí, Lívia, com certeza. A Edna falou, no caso que eu tenho mancha, mas na testa fica sendo a mesma base? Depende aonde é a tua mancha, depende de que cor que é a tua mancha, depende se a tua mancha precisa de corretor ou não. Então me fala um pouquinho mais para eu conseguir te ajudar. Me fala que mancha que é melasma? A tua mancha é uma pinta de nascença, tipo assim, ó, só que grandona? A tua mancha é o quê? Tu tá falando de olheira? Tu tá falando de hemangioma? Tu tá falando de vitiligo? Então, eu tenho assim, ó, uma imensidão de casos para eu te explicar. Então, eu preciso saber um pouquinho mais para eu poder te ajudar. Basicamente, sim. A base que deu certo, ela vai dar certo no rosto todo, só que em cima da mancha você vai ter que usar uns outros truques para dar certo. Outros truques não, gente. Técnica. Beleza, Aisha, você me falou que é melasma. Melasma tem várias maneiras de corrigir. Não vou entrar aqui hoje, como eu te falei antes, né? Porque senão a gente vai fugir do assunto. Mas você provavelmente, se ela é muito mais escura que a tua pele, você vai usar corretor antes da base, para você conseguir uma bela de uma cobertura do teu melasma. Eu tenho melasma na testa. Aqui, ó, aqui eu passei um pouquinho de base, né? Aqui dá pra ver, ó. Vocês estão vendo? Aqui é o meu melasma. E o que acontece? Quando eu pego o sol fica muito pior, obviamente, então agora tá pior do que estava uns meses atrás, por causa da praia agora do final de ano. E quando eu tô me maquiando e eu quero cobrir esse melasma, eu aplico mais uma camada de base em cima, ou um corretivo antes da base, colorido, que é o corretor, ou um corretivo depois da base. Galera, cor de base então. Não precisa ser um bicho de 7 cabeças para vocês, desde que vocês sigam essas dicas, esse passo a passo aqui que eu passei para vocês. É a melhor maneira de você acertar o seu tom de base. Aplica numa região grandona. Bom, começa aplicando assim para você eliminar bases. Escolhe uma, a que mais sumir no teu rosto é a base que melhor vai ficar com certeza entre aquelas. E toda vez que você fizer comparação, é mais fácil de acertar. E aí você aplica a base que mais sumiu na sua pele numa área grandona que nem eu fiz aqui. Apliquei aqui numa área grandona, deu certo? Pode comprar a base, desde que você saia da loja, dê uma voltinha em outras luzes para você não errar por conta da iluminação da loja, que foi o que me fez errar também naquele dia que eu comprei essa base que eu contei para vocês. Além de eu estar maquiada e provar só um pouquinho em cima da maquiagem, o que eu já falei para vocês aqui no começo da live que não é certo, eu ainda fui enganada pelas luzes da loja que eram horríveis. Lívia falou que tem que usar protetor. Exatamente, tem que usar protetor sempre, principalmente quem tem melasma. E muito. Protetor, quem tem melasma, gente, é assim, ó, teu melhor amigo. Melhor amigo. E o sol, normalmente, é o pior inimigo. O que a Esther falou? Desculpa. Tami, às vezes tenho melasma e não sabia. Vou procurar uma dermato para ela olhar a pele. Ah, com certeza, Esther. Com certeza. O que é o melasma? O melasma, ele tem várias explicações. Ele não é uma regra. Não vai ser igual para todo mundo. O melasma, ele é uma produção de melanina mais, em alguns lugares, mais do que em outros. Vocês estão vendo aqui, ó, bem no topo do meu nariz eu também tenho uma mancha do melasma. Aqui eu também tenho, ó, uma mancha do melasma. Só que ele tá bem claro agora, porque eu trato muito ele. Mas o que acontece aqui? Nessas minhas manchas. O que acontece nas manchas das pessoas? O melasma, ele é uma mancha que ele pode ser... proveniente, ele pode ser causado por 3 coisas diferentes: genética, hormônio ou sol. Uma das 3, ou 2, ou as 3 vai ser o causador do teu melasma. O meu é sol mais hormônio. Genética não é porque minha mãe não tem, mas a minha irmã tem. Olha que engraçado. E a minha irmã tem o melasma nos mesmos lugares que eu. Minha irmã tá aqui ainda? Deixa eu ver.
Minha irmã tá aqui ainda. Fala aí pra não acharem que eu tô mentindo. Que nós temos os melasmas nos mesmos locais. Só que claro que depende. Às vezes eu pego mais sol, eu fico com mais melasma que ela pega mais sol, fica com mais melasma que eu. Então, vira uma bagunça. Mas nós temos nos mesmos lugares e a minha mãe não tem. Então, genética não é. Ó, minha irmã tá dizendo que sim, viu? Ela não me deixou mentir. E aí, o melasma pode ser apenas hormonal também. Então, muitas mulheres adquirem o melasma na gravidez, que foi o meu caso, porque eu nunca estive grávida. Então, o que aconteceu? Nem minha irmã nunca esteve grávida. O que aconteceu? O uso do anticoncepcional piorou muito as minhas manchas, só que eu não sabia. Quando eu parei de tomar anticoncepcional, as minhas manchas diminuíram e muito. Então foi assim um ganho tremendo na minha vida ter parado de tomar anticoncepcional. Outra coisa, pode ser 2, 3, mas só o dermatologista vai poder te dizer se a tua mancha é melasma e se a tua mancha é causada pelo quê. Porque daí ele vai fazer uma pesquisa contigo e vocês vão prestar atenção para saber o que causa o teu melasma. A Edna agradeceu as dicas, falou que estão ótimas. Que bom, Edna, que bom que você gostou. Fico super, super, super feliz. Como foi o meu caso na gravidez e depois o anticoncepcional? Olha ali a Edna falando, na gravidez e depois o anticoncepcional. Não quero incentivar ninguém, aqui ó, nada a ver com maquiagem, não quero incentivar ninguém a parar de tomar anticoncepcional. A única pessoa que pode falar isso pra vocês é o médico de vocês, tá? Não parem de tomar anticoncepcional porque a Tami falou qualquer coisa. Eu parei por motivos super pessoais e um deles foi o melasma também. Eu fiz um teste, como as minhas manchas diminuíram bastante, eu pensei, bom, beleza. Então, já que eu tenho várias razões para não tomar mais um anticoncepcional, uma delas é o melasma, deu certo, parei de tomar. Já fazem 2 anos e 3 meses que eu não tomo mais anticoncepcional. Temos enxaqueca, varizes, tudo ganho dos pais. Né? Genética? Genética, né, galera? Bom, gente, vocês têm mais dúvidas sobre cor de base, sobre como escolher a cor da base? Aproveita que são os instantes finais aqui da live e me passa aqui. A minha irmã falou que o anti ajudava na pele. O meu anticoncepcional ajudava o quê, ó? Nas malditas espinhas, na oleosidade, isso sim. Mas não adianta, pra mim ficou ainda melhor sem tomar. Bom, o que mais eu queria falar pra vocês? Sobre cor de base, era mais ou menos isso que eu tinha pra falar pra vocês. Num outro momento, numa outra live, numa outra aula, nós vamos conversar sobre subtom de pele. Pele mais rosada, pele mais amarelada, pele mais esverdeada. Sim, existem os subtons oliva, que são pessoas que são levemente mais esverdeadas. Normalmente, quem não acerta a base... Desculpa, gente. Normalmente, quem não acerta a base pode ser que não acerta entre rosada e amarelada porque o fundo de pele é outro. Mas eu não vou falar hoje aqui pra vocês porque precisa de um pouquinho mais de embasamento e eu não quero confundir vocês. Colorimetria, gente, é um estudo obrigatório para maquiador. Não é obrigatório para quem não é maquiador. Não é obrigatório só para você que quer acertar sua base. Mas entender um pouquinho de colorimetria, entender um pouquinho de fundo de pele, de subtom, de tonalidade, de círculo cromático, vai te ajudar e muito a não errar mais. Vai te ajudar a escolher com muito mais facilidade os teus produtos. A Edna falou, faz também ensinando a usar corretivo. Pode deixar, vamos fazer sim. Lembre-se, gente, toda segunda, toda quarta, estamos ao vivo pelo Instagram, no nosso projeto Make Sincerona, às 20h30, toda segunda, toda quarta, sempre por aqui. E muitas das vezes, quem escolhe os temas das lives são vocês, porque eu deixo lá nos stories as enquetes, eu deixo as caixinhas de pergunta e vocês podem me perguntar sempre o que vocês quiserem. Normalmente eu pego temas que eu acho bem interessantes e temas que muitas pessoas me pedem. E aí eu junto esses temas às vezes e faço uma live aqui bem bacana pra vocês. Porque não adianta de nada, gente, eu vir aqui falar sobre o que eu acho. Eu tenho que vir aqui falar sobre o que vocês querem e sobre o que ajuda muito vocês. Bom, fui mega caro curso nessa área, né? Ah, sim, os cursos de colorimetria, exatamente. São caros, são difíceis. Não é uma coisa fácil de entender. Colorimetria é uma ciência, é uma coisa doida, mas não é difícil de entender. Você tem que estudar. Depois que você pega o jeito, é fichinha.
A Jana perguntou como cobre pele morena e negra a olheira mais escura. Jana, vamos deixar para um outro dia essa tua pergunta aqui, porque sai completamente aqui do nosso tema, mas com certeza volta a fazer essa pergunta lá nas caixinhas. Por quê? Gente, pele negra, pele morena, não são técnicas diferentes do que pele clara. Pele clara, pele parda, pele... Me fala aí todas as tonalidades que nós temos de pele. Mas enfim, pele clara, média e escura. Vamos classificar assim. Elas são iguais. Pele é pele. Todas vão aplicar base, todas vão aplicar corretivo, algumas vão aplicar corretor. Quem vai se maquiar... por exemplo, se tiver uma menina de pele negra e quiser aprender a se maquiar aqui comigo, ela vai aprender. Desde que ela entenda um pouquinho de colorimetria. Então, maquiadores têm que entender não só um pouquinho, tem que entender um pocão pra não errar tanto. Ou então pra acertar muito. Pra acertar muito é melhor, né? Ficou melhor a frase. Tu é foda, mana! Tem que fazer esse curso, Jana, é verdade. É assim, ó, fundamental para maquiador, fundamental. A olheira teria a ver com o subtom? Sim, VV. A olheira tem a ver com o subtom? Sim. Por quê? Porque subtom de pele tem a ver com quantidade de melanina que cada pessoa tem. E se a olheira, ela tá com as tuas melaninas também, entendeu? Mas tem a ver sim. Nós duas temos sangue bugre, acreditem ou não. É verdade. Edna, estou amando me maquiar depois que eu te conheci. Ah, meu Deus, que coisa mais linda. Fico super feliz que você compartilhou isso aqui com a gente. Muito feliz mesmo, porque é com certeza um dos meus objetivos aqui. Que vocês consigam se maquiar muito mais e muito melhor por conta das nossas dicas aqui, das nossas conversas, das nossas aulas, das nossas lives. E agora eu lembrei, ó, fui pegar o celular e eu lembrei que eu queria contar uma coisa aqui pra vocês de um post, né? Olha só, esse post aqui talvez não vai dar pra enxergar super bem, né? Assim, ó, talvez não vai dar pra enxergar. Esse post aqui eu fiz desse lado aqui, ó. Eu tô só com base, corretivo e pó. E desse lado aqui eu tô com blush e contorno. Base, corretivo, pó, blush e contorno. Faz toda a diferença. Então tem tudo a ver com o que a gente estava conversando antes no começo da live, sobre a importância de você saber construir a sua pele, não só aplicar a base, sabe? Faz toda a diferença. Então vai lá olhar, essa publicação aqui tá mais lá para baixo, essa publicação é de agosto de 2019 e peço para vocês fazerem o quê? Dá um joinha ali na publicação se você gostou e faz um comentário lá, vim da live, que eu vou saber o que é. Deixa eu mostrar aqui também para quem vai assistir depois lá no YouTube, para eles saberem o que é. Vamos ver se dá pra ver. Pera aí, dá um minutinho aí. Dá um minutinho aí. Ó, essa é a publicação que você pode procurar então lá no meu feed para você entender a diferença entre você aplicar só base, corretivo e pó, que é tudo da mesma cor, e aplicar contorno e blush também. E você que ficou comigo até o finalzinho da nossa aula aqui no YouTube, espero muito que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu joinha, de deixar comentário se você quiser aqui embaixo, que as dúvidas de vocês sempre vão me incentivar a trazer mais e mais conteúdos por aqui. Nos vemos na próxima aula então.